A carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ela é o evangelho do Senhor aos gentios. O evangelho escrito a princípio aos romanos, com o propósito de apresentar a eles a mensagem que o apóstolo Paulo pregava. A igreja de cristãos que já existia em Roma recebe esta carta não só para conhecer o conteúdo da mensagem de Paulo, mas também esta carta é extremamente útil, não só para eles, mas para todos os povos não judeus que leem esta carta, porque, diferente da maneira como os evangelhos são apresentados nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, aqui a mensagem do evangelho não é apresentada em ordem cronológica, nem uma narrativa daquilo que Jesus fez e disse. Mas aqui o apóstolo Paulo apresenta o evangelho através da mensagem sistematizada, oferecendo para os seus leitores a oportunidade de reconhecerem o porquê eles precisam de um Salvador. Então, se você recordar, desde o capítulo 1, o apóstolo Paulo nos mostra o quão pecadores nós somos, mostrando que existem pecados universais que toda raça comete. O apóstolo Paulo mostra também que nenhuma religião nunca foi eficaz o suficiente para conseguir tirar o homem desse estado de pecado, de culpa e de condenação por causa dos seus pecados. O apóstolo Paulo mostra que não é o que nós fazemos, os sinais externos que nós carregamos, como o batismo, no nosso caso, a circuncisão, lá nos dias do Antigo Testamento, que salvam alguém. Mas o que salva é a justiça de Cristo, porque em nenhum dos nossos sinais, em nenhuma das nossas cerimônias e em nenhuma das nossas práticas, por melhores que sejam, nós podemos alcançar diante de Deus justiça. Não existe justiça própria. Então o apóstolo Paulo diz que a justiça nossa, a justiça do Filho de Deus é Jesus Cristo, Ele é a nossa justiça. É fundamentados na justiça dele que nós cremos que temos diante de Deus a redenção, porque Cristo se fez maldito em nosso lugar, tomou sobre si as nossas injustiças e ele pegou o seu manto de justiça e lançou sobre nós. E a nossa salvação, então, ela não está baseada, nem fundamentada, nem alicerçada em qualquer outro lugar senão na justiça de Cristo. Nós não poderíamos jamais termos a condição, ou experimentarmos a condição de salvos, ainda que fosse por um único instante, pelas nossas próprias obras. Mas através de Cristo Jesus nós recebemos uma declaração de justiça. Isso significa ser justificado. Justificado é alguém que foi declarado pelo Senhor nosso Deus, através da obra de Cristo Jesus, como alguém justo. E é por isso que ele diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, aquele que crê em Jesus Cristo, recebe a justiça do Senhor, e ele tem a vida pela fé, não é por obras. Agora o apóstolo Paulo diz que as obras são a consequência natural de quem tem fé, e quem está vivendo debaixo da justiça de Cristo. Então, ele não descarta as obras também. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo sai então do assunto justificação, que toma os primeiros 5 capítulos inteiros, e ele entra no segundo assunto dele, que é a obra, o resultado natural de quem está debaixo da justificação. E que resultado é esse? É que você entre num processo de santificação, um processo que não vai se exaurir aqui nesta vida. Um processo do qual nós entramos e temos que progredir durante toda a nossa vida, e quando nós acabarmos os nossos dias, ainda que estejamos avançados em anos, nós teremos que ser glorificados por Deus ainda, porque ainda estaremos manchados e marcados por muitos pecados. Agora, esse processo de santificação não pode ser negligenciado. E ele começa o capítulo 6 dizendo assim, ora, se a justificação é algo que nós recebemos por causa da graça, e se onde abundou o pecado, a graça sobrepõe a tudo isso, superabundou o pecado, então vou viver pecando agora, para que eu tenha mais graça sobre mim? O apóstolo Paulo diz, não, a justificação não é uma desculpa para o pecado. Por que não é uma desculpa para o pecado? Ele começa o capítulo 6 dizendo, porque nós não estamos mais escravizados ao pecado. Eu não sou mais escravo do pecado, mas eu estou livre para Deus, para fazer a vontade de Deus. Não há nada que me impede, eu tenho toda a capacidade para resistir
as tentações, para resistir ao pecado. O problema é que nós temos ainda dentro de nós a residência deste velho homem, com sua velha natureza, que inclina toda a minha vontade àquilo que é contra Deus. E é nesse cenário então que nós estamos. O apóstolo Paulo está defendendo que a justificação leva você a um processo de santificação. E esse processo tem que acontecer, principalmente por quê? Porque eu não posso dizer mais que eu sou escravo do pecado. E aí, nessa segunda parte do texto que nós pegamos, que é do versículo 12 a 23, nos primeiros versículos, Paulo sustenta e argumenta que eu não sou mais escravo do pecado. Do versículo 12 ao versículo 23, o apóstolo Paulo diz, mas eu sou agora escravo da justiça. E lembra quem é a justiça? A justiça é Cristo, Ele é a nossa justiça. Então Paulo vai dizer agora nós somos escravos da justiça. E por sermos escravos da justiça, as nossas obras têm que ser aquelas que produzem a justiça. É interessante, introduzindo ainda esse assunto, que se nós fizermos aqui um congresso para falar sobre como se tornar um crente espiritual, vai lotar de gente aqui. Como aumentar a sua espiritualidade, vai encher de gente. Nós fizemos um congresso aqui, falamos assim, olha, vem aprender sobre os dons espirituais. Também vai lotar de gente, mas se nós colocarmos uma faixa ali na frente e escrevermos o seguinte, congresso sobre justiça, venha aprender a ser justo. É possível que tenha menos gente do que tem aqui agora de manhã. Porque não é uma preocupação do nosso tempo. As pessoas não têm preocupação com essa palavra nos nossos dias. Você já percebeu que de todas as preocupações que possam navegar na nossa mente ou na mente do cidadão do século 21, talvez a menor delas seja a justiça? A corrupção se estabeleceu na nossa vida de tal maneira que a gente é capaz, ontem eu estava falando com os jovens sobre isso, nós somos capazes de nos corromper nas coisas mais triviais da vida. Aí eu comentei com eles sobre uma fila de um almoço. Você já viu que a corrupção está estabelecida na fila de um almoço? Ah, pastor, vamos fazer um almoço domingo na quadra da igreja, vamos? Você vai ver a corrupção estampada lá. Por quê? Porque quando chegar na hora da fila, o pastor vai dizer, os idosos na frente, as mulheres na frente. E aí vai ter um monte de homem sem vergonha, vai colocar a mulher lá na fila, e quando chegar a vez da mulher, ou ele vai lá junto, ou ele vai ficar na mesa, olhando, ô querida, traz o prato para mim. Corrupção. Aí você vai ver a pessoa que está servindo, o filho dela ou o esposo está lá atrás. Ela já olha para dentro da panela onde estão os bifes, e ela separa o maior bife e deixa ali do lado. Quando passar meu filho ou meu marido para aqui, eu vou colocar o melhor bife. Nós estamos corrompidos num grau de profundidade que é difícil você ter um aspecto da vida que seja livre da corrupção. Estamos corrompidos em todos os âmbitos, infelizmente. Isso impregnou na nossa sociedade que você pega a corrupção desde uma criança a uma pessoa idosa, você encontra a corrupção lá. Então justiça não é um assunto importante para nós. E aí o apóstolo Paulo vai mudar esse foco, principalmente para o cristão, e ele vai dizer, não, justiça é um assunto sério sim. Por quê? Porque antes eu era escravo do pecado, eu pecava porque eu era escravo dele. Mas agora que eu sou redimido em Cristo Jesus, eu me tornei escravo da justiça. E o que tem que acontecer com a vida de alguém que é escravo da justiça? Tem que praticar a justiça. E é esse o argumento de Paulo aqui nesse texto para nós. Então vejamos o que ele diz. O versículo 12, aliás, a parte B do versículo 12, ele começa com a seguinte frase: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Então, dizendo assim, olha, eu não sou mais da corrupção, e eu não posso viver na corrupção. Eu não tenho mais esse algoz. Versículo 13, nem ofereçais cada um de vós os membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus. A palavra instrumento aqui é a mesma palavra que eu uso quando eu falo assim, olha, o marceneiro usa o serrote, o martelo, o alicate. O pedreiro usa a pá, usa a colher de pedreiro. O pintor usa o pincel. Isso são instrumentos. E aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, nós não somos mais uma ferramenta, um instrumento nas mãos do diabo, ou nas mãos do mundo, ou nas mãos da velha natureza. Eu não sirvo mais como instrumento ao pecado.
mas agora eu sirvo a Deus, eu sou um instrumento de justiça. Estas duas metáforas, escravidão e cativeiro, aliás, escravidão e cativeiro e morte, são metáforas comuns desde o Antigo Testamento e aqui nos escritos de Paulo também. Como que Paulo descreve o aprisionamento ao pecado? Ou ele vai usar a ideia de sermos escravos dentro de um cativeiro, dentro de uma prisão, ou ele vai usar a metáfora da morte. Olha, nós estamos mortos. Essas são as duas metáforas que a Bíblia usa para descrever alguém que está vivendo no pecado. Ou você é um escravo do pecado, ou você está morto nos seus delitos e pecados. Essas são as duas maneiras comuns que a Bíblia mostra o nosso estado antes de conhecermos a Cristo. E aí, o primeiro equívoco que surge dentro das religiões e dentro da sociedade, que foi defendido inclusive por Pelágio, lá nos dias de Agostinho, no quarto século da era cristã, é o equívoco do livre-arbítrio. Porque quando Paulo coloca-nos da seguinte maneira: ou eu estou sem Cristo e sou escravo do pecado, ou eu estou em Cristo e sou escravo da justiça. Você percebe que a palavra livre-arbítrio não combina com nenhuma dessas duas coisas? Não tem como. Livre-arbítrio é um grande engodo que as pessoas criaram lendo as Escrituras para achar uma saída para a sua própria vontade. Livre-arbítrio, esta ideia pagã do livre-arbítrio, que você ouve em todos os lugares, que descreve o ser humano como sendo alguém que tem uma opção moral, como se o nosso eu, a nossa personalidade, a nossa alma fosse neutra diante de todos. Você tem uma situação boa e você tem uma situação ruim, você tem um caminho bom e você tem um caminho mau, e a sua alma é neutra, e eu vou fazer uma escolha. Isso é uma mentira, isso não existe. Porque a Bíblia afirma do começo ao fim que a nossa natureza é corrupta, que o nosso coração é desesperadamente corrupto, que nós andamos atrás dos males, que a nossa carne está totalmente inclinada para o pecado, que nós somos escravos do pecado, que nós estamos debaixo de uma natureza corrompida, servindo essa natureza. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios que nós seguimos o curso deste mundo quando nós estamos sem Deus. Então não existe o livre-arbítrio, existe uma escravidão da vontade ao mal. E todas as vezes que você tiver a opção bom e mal, ou bem e mal, a sua vontade vai jogar você naturalmente para o lado do mal. Então não tem livre-arbítrio. Eu costumo dizer que nós somos livres para fazer tudo que eu sinto vontade. Então se tem alguém que escraviza você, sabe quem é? A sua própria vontade. Livre-arbítrio, sabe o que significa literalmente? Liberdade de vontade. Ou seja, ter uma vontade isenta de qualquer tipo de inclinação. Sabe quem foram as duas únicas pessoas que tiveram isso? Somente Adão e Eva. Eles foram feitos santos, completamente retos. Se eles estavam inclinados para algum lado, era para o lado da santidade. Mas eles não eram escravos da santidade, porque Deus lhes deu o livre-arbítrio para que eles tivessem opção de fazer uma coisa que era completamente oposta à sua natureza. Coisa que o pecado não dá. O sujeito que está escravizado ao pecado não tem esse privilégio de fazer uma coisa oposta à sua natureza, como por exemplo optar por Deus. Ele não faz, ele é escravo do pecado. Então normalmente nós lemos o apóstolo Paulo aqui no capítulo 6 e fala assim: mas será que um dia eu fui escravo do pecado? Ou será que eu sou? Pecado parece muito mais uma fraqueza de caráter que de vez em quando aflora, mas não é uma questão de escravidão. É sim uma questão de escravidão. Nós não estamos isentos, nós não temos um espírito neutro, nós não temos uma vontade neutra, mas a nossa vontade está escravizada ao pecado. O problema é que os desejos do nosso coração, por natureza, são apenas e continuadamente ímpios. Por natureza não temos tendência para as coisas de Deus. Ninguém nasce inclinado para as coisas de Deus. Todos nós nascemos inclinados ao pecado. Então o apóstolo Paulo diz: durante a vida toda você foi escravo do pecado. Mas no dia que você conheceu a Cristo, e no dia que Cristo conquistou o seu coração, no dia em que você creu nele, e você descobriu que ele morreu na cruz do Calvário por você, no dia em que você descobriu que lá na cruz ele levou todos os seus pecados,
Ele levou sobre si todas as suas culpas, e Ele lançou sobre você o seu manto de justiça, e agora quando Deus olha para você, Ele enxerga o Filho dEle, e a justiça do Filho dEle, e então Deus diz: olha, nada pode separar você de mim, porque a sua aliança comigo está baseada nas obras do meu Filho que é santo, então nada que você faça te separa de mim. Então o que acontece com esse cristão agora? Ele se vê livre da escravidão ao pecado, mas como ele está debaixo da justiça de Cristo, agora ele se vê escravo da justiça. Então eu não estou mais num cativeiro, então eu não estou mais morto, mas voluntariamente eu desejo a justiça de Cristo Jesus. E então Paulo gosta muito de colocar isso nos seguintes termos: eu sou um escravo de Jesus, um escravo de Cristo. E aí várias vezes ele vai se referir como em cadeias por Cristo Jesus, porque ele se entende assim. E esse entendimento tem que ser o entendimento de cada um de nós. Se eu não condicionar a minha mente, se eu não estiver absolutamente convicto desta realidade, eu vou continuar fazendo assim: ah, pastor, olha, eu pequei porque a carne é fraca, não tem jeito de resistir ao pecado. Lógico que tem. Tem jeito, porque eu não sou mais escravo dele, eu sou escravo de Jesus, eu sou escravo da justiça, eu sirvo a justiça de Deus. Eu posso até cair em pecados, quando por algum motivo eu vacilar e eu não travar uma luta contra o pecado. É possível que isso aconteça, muitas vezes. Mas eu jamais cometerei algum pecado por não ter condição de resistir a ele. Ora, nós cometemos pecado por negligência, não por escravidão. É esse o ponto de Paulo aqui. Ele vai afirmar também a nossa ressurreição. Se você olhar no versículo 13, ele diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos. Nós somos ressuscitados. A vida que Cristo nos oferece a partir do momento da nossa conversão é uma vida de ressurretos. Ou seja, quando Cristo ressuscitou, com Ele ressuscitamos todos nós. Quando eu sou batizado, que sinal que o batismo me ensina, me traz? Que eu fui sepultado para a minha carne, para a minha velha natureza, para o pecado, e quando eu me levanto, ou quando eu passo pelo lavar purificador da água no batismo, eu estou ressuscitando com Cristo. Então com Cristo foram sepultadas as minhas culpas, com Cristo foram sepultadas as maldições que pesavam contra mim, as penalidades eternas, e quando Cristo ressuscitou, com Ele eu ressuscitei para uma nova vida. Como que um cristão ainda pode viver no pecado, uma vez que ele está morto para o pecado e ressurreto para Deus? Existe alguma coisa que não bate, e este é o ponto de Paulo. Paulo está dizendo: nós somos escravos da justiça. Eu não posso entregar a minha vida ao pecado, mas eu preciso entrar num processo de santificação. Por quê? Porque eu estou morto para aquele velho eu. E aí alguns comentaristas dizem: não há como você ensinar isso para você mesmo, se você não parar todos os dias e olhar para o espelho e falar assim: você não precisa mais pecar. Você não é obrigado a pecar. Você está ressurreto em Cristo Jesus. Deus propôs para você uma nova vida. E aí Agostinho já dizia isso: eu preciso olhar para mim mesmo todos os dias, e eu preciso convencer cada parte do meu corpo de que eu estou ressurreto, e que se eu sou escravo de alguém hoje, esse alguém é Jesus Cristo, mas de jeito nenhum é o pecado, para que eu tenha que viver debaixo das suas paixões, para que eu tenha que viver inflamado por elas, de jeito nenhum. Continuando o versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Como eu já comentei algumas vezes com vocês, uma das coisas mais difíceis de entender na carta aos Romanos é essas descrições que o apóstolo Paulo faz da lei. Em alguns lugares parece que o apóstolo Paulo está colocando a lei como sendo o grande mal da nossa vida. Mas não é isso de fato que ele está dizendo. O que ele está pondo aqui para nós é que
nós sempre tentamos, ou não, mas sempre foi um caminho até Cristo proposto para o homem viver livre do pecado e agradar a Deus. O caminho foi a lei. Mas como nós estamos acostumados a ver, se você quiser despertar uma pessoa para alguma coisa que ela não estava nem dando atenção, basta você dizer para ela, é proibido. A partir desse momento, a pessoa não vai conseguir pensar em nenhuma outra coisa a não ser naquilo. Então o apóstolo Paulo dizer assim, olha, vocês antes estavam aprisionados ao pecado porque a lei fazia com que vocês ficassem fixados nisso, que vocês pensassem nisso, que vocês lutassem contra isso, e vocês sempre perdiam. Então a lei nunca foi eficiente para livrar vocês do domínio do pecado, mas agora vocês não estão mais debaixo desse domínio, então vocês não estão debaixo desse processo da lei. Não é uma questão de não ter que praticar mais a lei, não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo, olha, aquele modelo no qual o caminho para agradar a Deus era através da lei, e para alcançar algum tipo de benefício espiritual era a lei, este caminho não funcionou. E ele está dizendo, vocês não estão mais nesse modelo, porque esse modelo não funcionou com o ser humano, esse modelo só serviu para mostrar o quanto nós somos maus, mas agora você está debaixo da graça. Eu não tenho que cumprir a lei debaixo da graça? Tenho que cumprir a lei, só que eu sei, e o processo que eu estou agora é um processo eficiente, porque quem pagou os meus pecados foi Cristo, quem cumpriu toda a lei e me deu vida foi Cristo, e agora eu cumpro a lei para agradar a Deus, mas eu não cumpro a lei para buscar algum favor espiritual, porque eu já o tenho em Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, sim da graça. Vocês não estão mais naquele processo antigo, mas vocês estão dentro de uma aliança nova, baseada nas obras de Cristo Jesus. Podemos usar nossa mente para o pecado ou para a justiça. Podemos usar a nossa voz para blasfemar ou para louvar. Podemos usar nossas pernas para andar no pecado ou andar na justiça. Mas em tudo isso, jamais podemos dizer que somos escravos do pecado. Se eu fizer, eu vou fazer por negligência. Porque neste tempo que eu estou vivendo, a palavra de Deus me afirma, em Cristo Jesus nós somos feitos livres. Se eu sou escravo de alguém, eu sou escravo da justiça, ou seja, de Jesus Cristo. Mas o termo estar debaixo da graça tem outros significados importantes também para nós. Quando o apóstolo Paulo trata isso, ele está nos ensinando que, além da questão da lei ter trazido, ao invés de alegria, ter trazido temor, porque nós não conseguíamos cumpri-la, Paulo diz que não estamos mais nessa condição de sermos esmagados pelo peso da lei. Não estamos mais oprimidos por uma carga, uma culpa, um juízo opressor sobre nós. Estar debaixo da graça significa que agora, justificados, eu tenho uma condição completamente renovada para fazer as coisas que agradam a Deus. E é nesse ponto que o assunto justiça vem à tona. Você vai dizer assim, pastor, nós estamos numa sociedade corrupta, uma sociedade que está se afundando na corrupção e não tem o que fazer. Enquanto nós estávamos debaixo da lei, não tinha o que fazer. A lei avultava o mal em nós. E a lei por si só era um problema que era maior do que todos nós podíamos resolver e conseguir suportar. Agora Paulo está dizendo assim, vocês não têm mais esse peso sobre vocês, porque nós somos declarados justos, eu não tenho que conquistar a minha salvação, porque Cristo conquistou na cruz. Eu estou debaixo da graça e agora eu estou com as minhas forças renovadas, eu não tenho nenhum peso sobre mim, e então eu estou livre para quê? Para entrar no processo de santificação e avançar com tranquilidade. Por quê? Porque nada me oprime mais, eu estou livre. As pessoas gostam de usar a liberdade da graça para dizer assim, ó, tranquilo, se eu pecar agora, eu não vou perder o céu. O Paulo está dizendo, não é assim que você deve usar a graça. Você está debaixo da graça, então use essa liberdade, use essa tranquilidade, use essa serenidade, use esta convicção que nada pode te arrancar das mãos de Deus para fazer o quê? Para praticar a justiça. Porque se qualquer pessoa no mundo aí, sem Deus, falar assim, olha, não tem como se libertar desse processo de apodrecimento da nossa sociedade,
ela falar isso, ela estará dizendo a verdade. Mas se um cristão disser, eu não tenho como me libertar desse processo de apodrecimento por causa de injustiça social, por causa de corrupção, ele estará mentindo, porque não existe peso sobre nós que nos impeça de viver uma vida justa. Esse é o ponto de Paulo. Eu devo progredir na minha vida de santidade, porque não há nada pesando sobre os meus ombros. Eu estou livre. É para isso que eu tenho que usar a liberdade dos filhos de Deus, a graça. É por isso que precisamos colocar a justificação pela fé na nossa corrente sanguínea a cada dia. Eu preciso dizer a todo momento para mim, olha, não é a minha justiça que ganha coisa alguma diante de Deus, mas é a justiça do Filho de Deus. Então, se ocupe naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é agradável, porque eu não tenho que ficar correndo para ficar tentando compensar Deus por alguma coisa errada que eu fiz. Cristo é a compensação total, Cristo é a satisfação de Cristo. Por que que eu sei que Deus está completamente satisfeito com a minha vida? Porque eu faço alguma coisa boa? Não, porque Cristo fez na cruz do Calvário. E quando Deus olha para mim, Ele fica satisfeito comigo, não pelo que eu faço, Ele fica satisfeito comigo pelo que Cristo fez. Então eu não preciso me sentir oprimido, nem assolapado debaixo da culpa dos meus pecados, mas eu posso me sentir livre. E é esta liberdade que me capacita a ser um escravo da justiça, fazer aquilo que Deus espera que eu faça. Eu quero terminar usando um texto, porque o resto do texto que nós lemos, do versículo 15 ao versículo 23, é essa escravidão à justiça, e o apóstolo Paulo começa dizendo assim, e aí, eu vou viver pecando agora que eu estou livre? Não, eu vou viver pecando porque eu estou debaixo da graça? De modo nenhum. Novamente, a expressão no grego exata não é de modo nenhum. É, Deus não permita. Eu agora vou viver numa boa. Eu estou livre do pecado. Eu estou livre da culpa do pecado. Eu estou livre de ser sentenciado à morte. Então, faço o que eu bem entender. Não. O apóstolo fala, Deus não permita que a gente tenha essa falsa ideia, essa ideia equivocada. Eu não sou mais do mal, então não posso servir ao mal, porque quem serve ao mal, colhe o mal. Quem serve ao bem, colhe o bem. É o que ele vai dizer, olha, quando eu servi à morte, eu só consegui a morte. Quando eu sirvo a vida, eu tenho vida. Então o que eu vou fazer? Eu não sou mais escravo do pecado, eu vou servir a vida, eu vou servir a Cristo Jesus, eu vou servir a Ele vivendo uma vida justa. Aí você fala assim, mas pastor, será que é isso que Deus espera de mim mesmo? Eu vou mostrar para vocês algo interessante. Abram lá em Mateus capítulo 5, versículo 20. Jesus está falando aqui de justiça, e o termo que ele usa para justiça não é, nem de longe, um termo parecido com o termo justificação, que aparece no restante do Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo. Esse texto que vocês estão abrindo é um texto de Mateus capítulo 5, versículo 20, onde o Senhor Jesus diz assim, porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Aí você fala assim, pastor, Jesus está falando de justificação. Ele não está, porque este termo que é usado aqui não tem nada a ver com justificação. Lembra que justificação é um termo grego que significa ser declarado justo. Aqui, até pela comparação que ele faz, não tem nada a ver justificação com essa justiça aqui. Jesus está falando de justiça mesmo, de viver uma vida justa. Se você lembrar do capítulo 1 de Romanos, você vai ver que esse é um dos 3 pecados que são globais. Lembra lá? Trocar o Criador pela criatura, trocar a verdade pela mentira, e qual que é o terceiro? Trocar a justiça pela injustiça. Esse é um dos pecados globais. Esses pecados são cometidos por todos os seres humanos. E aí Jesus chega para um grupo que é chamado de fariseus, porque era uma seita que achava que o judaísmo era muito ruim. Eles não suportavam o estilo de vida secularizado dos judeus. Então eles criaram uma seita que era a seita dos separados, a seita dos santos, a seita que muitas vezes foi considerada uma seita hipócrita. E então Jesus chega para essa seita
E também Jesus fala aos seus discípulos dizendo: esses fariseus que vocês estão vendo aí, que querem viver acima da própria justiça, eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a justiça do cristão, se a justiça do discípulo de Jesus não exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus, nenhum de nós vai entrar no reino dos céus. O texto termina com esse presentão de Deus, que é o dom da vida. O último versículo diz para nós: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Sabe qual é a maior motivação para você viver uma vida justa? Sabe qual é a maior motivação para você buscar a santificação? É aquilo que Jesus preparou para nós na eternidade. Viver numa busca por justiça e por santificação neste mundo e neste tempo, vai fazer o que com a minha vida e com a sua vida? Vai nos trazer grandes problemas, vai nos trazer grandes inimizades, vai nos colocar numa situação extremamente delicada e numa situação onde nós estaremos completamente passíveis de sofrermos muitos danos nessa vida. Então, Jesus, ou o apóstolo Paulo termina dizendo: gente, o salário do pecado é a morte, a recompensa por pecar é morte. Mas você que está sofrendo para fazer a coisa certa, você que está sendo bombardeado por todos os lados para ser justo, lembra de uma coisa: o dom gratuito de Deus, o presente, a recompensa, por causa da justiça de Cristo, e também por essa justiça que você está se dedicando a fazer, é a vida eterna. Esse é o salário, esse é o presente que nós recebemos quando nós cremos em Cristo Jesus. E então vale a pena viver uma vida justa, mesmo que isso nos faça sofrer. Porque esse sofrimento de 30, 40 anos aqui nunca vai servir para se comparar àquilo que Deus tem preparado para nós, que nenhum olho viu e ninguém ouviu. E João talvez foi o que chegou mais perto, e quando ele descreveu isso, ele descreveu coisas maravilhosas. Ele diz que nós brilharemos como um sol. Ele diz que nós teremos um corpo como o de Cristo. Ele diz que nós andaríamos em ruas de ouro. Ele diz que nós viveríamos na presença de Deus. E é nisso que eu creio. E é por isso que eu devo usar a minha liberdade para praticar a justiça. Porque o maior de todos os presentes Deus já me deu. Para que eu vou viver ofendendo aquele que me deu o maior de todos os presentes? De maneira alguma. Nós somos escravos da justiça. Nunca mais escravos do pecado. Que Deus nos ajude. Que você possa se dedicar. A única aplicação desse texto para a nossa vida é: dedique-se à justiça. Nós temos que nos dedicar. Nós temos que ensinar os nossos filhos a serem justos dentro de casa. Nós temos que viver de maneira justa com o nosso cônjuge. Nós temos que viver de maneira justa com os nossos amigos. Nós temos que viver de maneira justa com os nossos inimigos, no trabalho, em todas as nossas relações. Nós temos que ser, no mínimo, justos. Amém?